Fala, homens! Hoje viemos falar aqui num novo formato sobre um tema muito importante, que é o suicídio. A gente está aproveitando esse mês de setembro, né, Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção ao suicídio, e eu estou aqui com o Norman, que é o nosso convidado, um colaborador aqui da Omni, nosso consultor de vendas. E a gente começou esse formato chamado Omni Talk, que é uma espécie de talk show, de fazer uma entrevista rápida com ele para entender um pouquinho por dentro de quem realmente viveu uma depressão. E ele não viveu uma depressão comum, foi uma depressão muito profunda, onde ele chegou a tentar tirar a própria vida. E o objetivo dessa conversa aqui é esclarecer a todo mundo aí que passa por isso, ou que tem alguém na família que sofre com esse problema, para entender que isso é um problema real e precisa ser falado. Então, Norma, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente. Se apresenta um pouquinho, só para quem não te conhece ainda. Bom, meu nome é Norman Lima, eu tenho 36 anos, trabalho com vendas praticamente a minha vida inteira. E hoje estou aqui na Omni justamente transformando a vida de outras pessoas e também ajudando a transformar minha própria vida. Antes de a gente aprofundar o papo aqui com o Norman, eu quero trazer alguns dados que quando eu li, eu fiquei muito impressionado. Não sei se você sabia, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, uma a cada 100 mortes no mundo ocorre por conta do suicídio. E um dos relatórios internacionais mostra que hoje existem mais pessoas que morrem por conta do suicídio do que por doenças como HIV, como câncer, ou mesmo até do que guerras ou homicídios. E segundo os dados aqui do Ministério da Saúde no Brasil, aqui no Brasil, a cada 46 segundos, uma pessoa comete suicídio. Então, por isso que a gente precisa falar desse assunto e esclarecer mais o que a gente pode fazer para evitar que isso continue se espalhando dessa forma no mundo. Então, Norma, obrigado de novo por estar aqui. Eu que agradeço. E eu queria que você comentasse um pouquinho primeiro, como que foi, assim, quando que você descobriu que estava tendo algum problema que não era normal? Na verdade, você acaba não descobrindo, né? Quando você percebe, você já está naquela situação, né? Durante um período longo da minha vida, eu sempre tive um bom desempenho no trabalho, gostava de praticar esportes, mantinha a minha vida da forma natural, igual como qualquer outra pessoa. E quando eu percebi, eu já não estava mais fazendo as mesmas rotinas que eu fazia, eu já não queria muito sair de casa, eu já não queria fazer as coisas que eu gostava de fazer, as coisas já não tinham mais tanta graça assim, e aos poucos tudo foi ficando mais cinza, né? Eu comecei a não ver mais valor em absolutamente e praticamente nada. Entendi. E qual foi o ponto que você descobriu, ou se não foi você que descobriu, como que você soube que você estava com um problema de saúde, que não era simplesmente um desânimo, algo normal? Então, depois de um certo período da minha vida, eu acabei tendo um acidente no tornozelo e fiquei durante um certo período, um tempo em casa, né? Praticamente 3 meses. Só que eu não tinha um impeditivo total, né? De, por exemplo, ir até a porta e dar uma volta no quarteirão, muito pelo contrário, né? De certa forma, eu tinha que exercitar o resto do meu corpo, mas eu optava por não fazer isso. E eu fui cada vez ficando mais em casa. A noite era a minha maior companheira, né? Para mim era muito incômodo ver as pessoas indo cumprir com as suas obrigações na parte da manhã. A hora que o ônibus começava a passar na parte da manhã, para mim era uma tortura. Então eu colocava o fone de ouvido e era justamente a hora que eu ia dormir. Era a hora que todo mundo estava saindo. Quando todo mundo estava voltando para casa, aquilo era como se fosse um acalento, me deixava calmo, porque estava todo mundo igual. Então a noite para mim era muito prazerosa. Um feriado era muito prazeroso, um final de semana era muito prazeroso. Mas o momento que estava todo mundo indo cumprir com as suas obrigações e eu não podia fazer a mesma coisa, era muito ruim. E a minha esposa percebeu que eu estava cada vez mais me encolhendo, ficando dentro de casa, dormindo na parte da manhã, escolhendo a noite, onde praticamente eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Ela percebeu e ela me falou: já percebeu que você não faz em 3 meses que você não olha para fora de casa? Entendi. Então veio através dela que você teve esse esclarecimento que você não estava bem, né? Sim. Perfeito. Então aqui eu acho que a gente já pode tirar
acho que um sintoma, né? Um sinal para as pessoas se alertarem, né? A gente poderia dizer, generalizar um pouco assim, que se as pessoas estão começando a talvez trocar o dia pela noite ou não querendo seguir as rotinas que elas sempre gostaram ou fazendo coisas muito fora do padrão, que elas estão iniciando um quadro depressivo? Sim, e isso acaba trazendo algumas questões físicas também, né? Por exemplo, toda vez que eu era confrontado com alguma situação muito parecida com aquelas que eu vivi no momento que todo o meu problema se iniciou, eu acabava tendo palpitações, eu acabava tendo eu percebia que eu tinha um aumento nos meus batimentos cardíacos, a minha boca começava a ficar seca, então você começa também a ter reações físicas que não são comuns. E como a sua vida se desregra um pouco, porque você troca a noite pelo dia, você dorme na parte da manhã e à noite você fica acordado, seu corpo também começa a sentir essas mudanças, né? E aí você começa a perceber, peraí, não é só a questão mental, já tem interferência também na parte física. Parte física, né? Sim. E você falou que você começou a reparar de alguns sintomas igual um momento que você acha que desencadeou isso tudo. Qual que foi esse momento que você acha que começou a desencadear esses sintomas? Então, eu sempre me cobrei muito, eu sempre fui uma pessoa assim, muito competitiva comigo mesmo, e durante um certo período da minha vida eu era competitivo também com as outras pessoas, né? De certa forma até saudável, né? Mas eu fui diagnosticado com um burnout que possivelmente iniciou-se durante um certo período da minha vida, aonde eu desempenhava um trabalho em vendas e esse trabalho nessa época meio que eu era preterido em relação a outras pessoas da equipe. Durante esse período eu percebia que eu tinha uma certa perseguição para cima de mim e eu acho que eu tentei acostumar a minha mente a viver com aquilo, só que a nossa mente ela acaba não. Eu brinco às vezes que era até como se eu tivesse voltado da guerra. Quando tudo aquilo acabou, aí veio o trauma. Porque a nossa mente ela não consegue, né? Ela não consegue acostumar com aquilo. Né? A gente consegue passar por aquilo durante um determinado tempo, mas depois a gente não acostuma, a mente ela acaba sucumbindo, né? Entendi. E aí você falou que teve essa depressão foi aumentando. E qual foi o ápice dessa depressão, né? Como que foi até você chegar, como você falou, que você chegou a tentar tirar a própria vida, né? Como Sim. que foi isso? Bom, eu lembro que a última vez que eu saí de casa durante esse longo período, né? A primeira vez que eu saí de casa durante esse longo período, que eu fiquei dentro de casa, eu tive que sair com a cabeça tampada porque eu não conseguia nem olhar para fora, eu não conseguia olhar para a rua. E nessa época eu também percebi que eu estava travando muito a vida de algumas pessoas próximas de mim. Eu percebi que eu estava travando a vida da minha esposa, eu estava travando a vida da minha sogra. A gente tem aquela coisa do orgulho, né? Do impacto que a gente está causando negativo também na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? E o que será que as pessoas estão pensando de mim? Né? Na cabeça de quem está com depressão, tudo vem à tona, né? E vem numa intensidade muito forte. E aí eu resolvi que eu ia tirar a vida, que para mim era muito mais fácil. E aí nesse momento, eu sou de uma família muito apegada à religião, né? Alguns espíritas, outros eram católicos, e sempre teve uma crença muito forte de que a pessoa que se mata, ela vai para o inferno, né? é um pecado, ela vai para um lugar ruim. E aí eu comecei durante um longo período também a me apegar muito ao estudo das religiões, como se eu fosse um advogado tentando achar uma brecha na lei. Então eu lia todos os livros relacionados a religiões possíveis para tentar achar essa brechinha, como se fosse um alvará, para que eu pudesse fazer e cometer o suicídio. Sem sentir a culpa, né? Sem sentir a culpa, mas na verdade com medo que tivesse uma continuidade de certa forma e essa continuidade fosse pior do que aquilo que eu estava vivendo. Porque eu estava querendo fugir daquilo que eu estava vivendo. Se eu fosse para um lugar pior, não faria o menor sentido. Né? Mas isso que você falou, de se querer fugir, é um ponto interessante, porque muita gente que nunca passou por isso, né, vê de fora e começa a julgar as pessoas que passam por depressão ou até tentam tirar a própria vida como pessoas fracas, né? Assim, eu nunca passei por isso, mas depois de ter atendido muitas e muitas pessoas que têm depressão e querem tirar a própria vida,
no fundo, a gente estava conversando antes, né, que elas são muito fortes, né? Porque elas enfrentam um medo absurdo, um medo do desconhecido, um medo da morte, simplesmente como uma tentativa de ocultar aquela dor, ou até mesmo, como é um pouco do seu caso, né, até para ajudar a sua família, né? Como você falou, você acreditava que você não ia atrapalhar tanto a vida da sua esposa, da sua sogra, se você morresse, né? Simplesmente. Então é um ato de coragem, né? E acho que é legal você falar um pouquinho disso para mostrar para as pessoas que depressão não é frescura, não é quem tem mente fraca. O que acontece com a pessoa que está com depressão é que ela sempre tem o medo, né? Aquele medo de que aquela sensação vai voltar. Ela pensa muito no impacto que ela está causando nas pessoas que estão em volta. Ela pensa que aquilo nunca vai acabar, né? E é essa falta de esperança que faz com que muitas vezes a pessoa ela tome uma atitude como eu tomei na época. Eu simplesmente fui para um quarto de hotel, escolhi minha comida como se eu fosse um preso que estava indo para o corredor da morte. Eu escolhi o filme que eu queria ver, eu escolhi a comida que eu queria comer naquele dia, eu fui e depois eu simplesmente fui lá e cortei os pulsos. E só não aconteceu o pior porque um funcionário do hotel na época ele percebeu que tinha alguma coisa errada e acabou chamando, né, o pessoal dos bombeiros e eles acabaram me levando e me salvando na época. Nossa, e como foi para você quando você acordou na cama de hospital e viu que você estava vivo? Para mim foi surpresa, foi de certa forma ruim, porque foi mais uma coisa frustrante, né? Ou será que nem isso eu estou conseguindo fazer agora? E o pior, vão me julgar mais ainda. E aí vão vir o peso, né? muito, muito, muito. E quando você está com depressão, quando você tem algum... porque uma das questões até muita gente conhece por agorafobia, né? Que é aquela coisa do medo de ser julgado. Então qualquer coisa é muito grande para você. Para a pessoa que passa por esse processo, qualquer coisa é muito grande. Eu tinha o problema que se eu não lavasse, eu achasse que a louça não estava bem lavada, eu achava ruim pelo julgamento. Então você bitola com qualquer coisa. E para mim nessa época foi muito complicado, porque eu via também, nesse momento que eu voltasse, o julgamento das outras pessoas em cima de mim. Entendi. E qual que foi o ponto que você falou que não quero mais, chega, deu um basta, e que você percebeu que você queria realmente mudar e desistiu de tirar a própria vida, e você percebeu que você ganhou mais força para lutar contra a depressão do que deixou isso te consumir? Foi um processo. Depois disso eu tive uma segunda tentativa de suicídio, né? Nessa segunda vez eu tomei um monte de remédios e essa vez acho que foi até um pouco mais complicada porque eu fiquei 14 dias dentro do hospital e eu não lembro de muita coisa. Durante todo esse período eu não lembro de praticamente nada que aconteceram, pelo menos nos 10 primeiros dias após eu ter ido. Eu sei o que aconteceu, como que me acharam, mas eu não sei bem o que aconteceu. E eu comecei a me questionar, poxa, será que eu não tenho um propósito maior? Será que essas tentativas também não estão dando certo porque eu tenho um propósito maior? E realmente eu tinha um propósito maior. Eu e a minha esposa, a gente acreditava que a gente não podia ter filhos, né? Durante muito tempo a gente acreditou nisso, a gente tentou durante muito tempo, inclusive, e nada acontecia. E pouco tempo depois, ela acabou ficando grávida, o nosso filho nasceu e eu tive, para mim, a minha maior bênção. Eu tive a oportunidade de ter uma pessoa para cuidar, onde eu possa ser exemplo para essa pessoa, onde eu possa trazer de verdade uma vida, porque a vida não é só viver, a vida é você sentir, né? E é interessante a gente estar falando sobre essa questão da prevenção do suicídio, porque a pessoa que ela está tentando, está passando por esse processo, está pensando em se suicidar, ela só quer sentir. Ela só quer sentir a vida dela de volta, né? E uma das formas de você começar a sentir é você se abrir, né? E esse processo de você conversar, falar sobre o assunto, tocar no assunto, ou então mesmo que seja iniciar o processo falando consigo mesmo, né? Ele é muito importante.
Se abrir, né? Não importa se é para outra pessoa ou para si mesmo, né? Sim. E uma coisa que você falou muito forte é que simplesmente vocês não podiam ter filho, né? Pelo menos o médico falava, de repente a sua esposa engravidou, né? Sim. E aí você mudou a trajetória da sua vida, né? Eu costumo dizer, Norma, que nada é por acaso, né? E isso Não talvez mesmo. mostrou para você que você tinha um propósito maior, né? E realmente você está com esse propósito maior que hoje, nessa conversa aqui, já vai ajudar muitas pessoas. Você já ajuda muitas pessoas aqui com o seu trabalho, né, na Omni, fazendo muitos clientes que muitas vezes, depois eu pedi para você falar um pouco sobre isso, que muitas vezes estão querendo tirar a própria vida. E eu quis trazer esse ponto porque quem estiver assistindo esse vídeo aqui, com o Norma, com você, Norma, não é por acaso, né, que a pessoa está vendo esse vídeo, que recebeu esse vídeo, que achou esse vídeo na internet. Então, eu acredito também que você que está assistindo esse vídeo é por algo maior. Então, se abra, busca ajuda, se inspira no Norma. Se ele conseguiu, você também pode conseguir, você pode superar. Então, Norma, comenta como que foi para você aí esse ponto de quando você entrou na Omni, como que você achou a Omni e como que esse processo de estar no meio desse mundo da hipnose e hipnoterapia fez você acabar de ficar totalmente curado? O que eu achei interessante você ter falado da questão que nada é por acaso, e não é mesmo. Durante um longo período da minha vida, uma das coisas que eu sempre gostei foi a música, eu sempre cresci. Meu pai era aqueles carinhas que ficavam com o radinho o dia inteiro em casa, dormia com o rádio e tudo. Então eu sempre acostumei a dormir com aquele sonzinho de fundo, alguma coisinha tocando, né? Eu sempre gostei, né, de dormir com música clássica. E numa dessas que eu tava ouvindo música clássica, já existia o YouTube e tal, né? Não sou tão novo assim, mas assim, eu comecei a ter algumas meditações guiadas e por meio dessas meditações guiadas, algumas recomendações, né, do próprio site acabaram me mostrando também um pouco sobre a hipnose, né? Sobre a auto-hipnose, sobre o autocontrole por meio da hipnose, e por aí vai. E aí eu comecei, né, a me autoestimular por meio da hipnose e eu percebia que estava tendo um efeito legal. E vem de novo a questão do nada por acaso, né? Quando, depois de um certo tempo, quando eu estava decidido a voltar para o mercado de trabalho, veio uma oportunidade de estar entrando aqui na Omni. Quando eu vi a oportunidade, eu vi o que a Omni fazia, eu falei, pronto, é aqui que eu quero estar. Eu lembro como se fosse ontem, eu falei para minha esposa, é nessa empresa que eu quero entrar. Eu lembro que na época tinha até mais 2 outras empresas que eu estava ali pleiteando, né, para ver. Eu sempre trabalhei muito na área de tecnologia, em vendas, então para mim eu tinha muito mais facilidade do que simplesmente mudar totalmente de carreira. Mas eu optei em vir para a Omni, porque eu vi um propósito maior. Eu vi o quanto eu poderia me ajudar e, por meio da ajuda a mim mesmo, depois poder ajudar e transformar a vida de outras pessoas. Caramba. E aí hoje a sua vida está muito diferente do que era antes, emocionalmente? Como que tá? O que a Omni mudou? Eu acho que a Omni, ela só... Assim, quando eu optei em vir para a Omni, eu já estava estabilizado. Eu não ia dar esse próximo passo se eu não tivesse. Eu precisava ter segurança. Mas o que a Omni trouxe para mim foi a certeza de que essa segurança ela não era só uma ilusão, né? Hoje, eu acho que até por meio de processos relacionados à empatia, né? O que a hipnose ela também promove internamente muito dentro de cada um que a pratica, mas eu acho que ela me deu solidez. Norma, muito obrigado por Eu que agradeço. Incrível, obrigado. Você vai ajudar muita gente e obrigado por você fazer parte desse nosso time. Eu que agradeço e falem sobre o assunto. Gratidão. Então falem sobre isso e se você tem qualquer dúvida sobre o tema, sobre a depressão, só deixar aqui nos comentários que eu, alguém da minha equipe, vai responder. E importante, divulgue esse vídeo, mande esse vídeo para alguém que você conhece que está passando por esse problema ou que tem alguém na família com esse problema, porque essa conversa aqui com Norma pode salvar uma vida. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.